Boa tarde, meu nome é Alexia. Eu vou apresentar, dar continuidade ao trabalho de biologia, falando um pouco sobre a ecologia, né? E sobre as relações ambientais em questão dos animais, em questão das plantas e como elas se comportam no meio ambiente. Eu vou falar inicialmente sobre o mutualismo. Como o próprio nome já diz, é uma questão de forma de interação mútua entre os indivíduos de espécies diferentes, em que ambos se beneficiam. Então não há aquela questão da perda de um ser vivo e o outro ganha. Não, os dois se beneficiam da mesma maneira. Nós temos a questão da interação obrigatória, que é a questão da simbiose, como por exemplo aí a questão dos líquens, que é uma interação obrigatória entre os fungos e as plantas. Aí nós temos a questão do inquilismo. O inquilismo também é uma interação que não vai prejudicar ambos os seres vivos e os dois ganham. Nós temos como exemplo o peixe-palhaço e a anêmona do mar, que o peixe-palhaço ele utiliza as anêmonas para mora, então ele é uma forma de moradia para eles, e ela se torna inquilina. Então, o peixe-palhaço se torna inquilino, ou seja, ele mora na anêmona, né? Que não há prejuízo para ambas, então ele utiliza aqueles como seu nicho, ou seja, sua morada, chamada de inquilino. E nós temos a questão da competição. A competição, ao contrário das outras, ela é uma relação ecológica desarmônica ou negativa. Então, ambas perdem, entre aspas, a questão da competição entre os seres vivos. Então, os seres vivos, por instinto, eles têm que sobreviver, pensando ou não no outro ser vivo. O instinto dele é tentar sobreviver. Então, tem uma disputa pelo mesmo alimento, pelo espaço, pelos restos orgânicos, a fim, né, de lutar pela sobrevivência. Aí nós temos o princípio da exclusão competitiva. O que é esta questão da exclusão competitiva? É a questão aí de organismos que eles vivem em espécies relativamente iguais, ou seja, nichos ecológicos, ou seja, mesmo ambiente iguais, só que vai depender de cada ser vivo se ele vai sobreviver ou não. Então, a lei de Gauss é exatamente isso. Se ele vai conseguir sobreviver ou não, aquele determinado ser vivo. Então, eles vivem no mesmo habitat, mas possuem nichos ecológicos diferentes. Por exemplo, nós temos dois seres vivos em que eles estão no mesmo nicho, ou seja, na mesma moradia, mas eles têm, ou seja, eles estão no mesmo habitat, mas eles têm nichos ecológicos diferentes. Então, vai depender quem consegue mais sobreviver. Entre isso, a gente tem as espécies exóticas, que elas são tidas como ameaça para alguns seres vivos. É o que acontece quando a implementação de seres exóticos. O que é seres exóticos? É a questão aí de espécies que não fazem parte daquela determinada espécie nativa, ou seja, vinda de outros lugares com biomas diferentes, que pode levar a uma substituição de vegetação nativa, que pode acarretar a uma perda da biodiversidade local. Ou seja, ela é de uma biodiversidade diferente e ela passa a ser, ser invasiva naquela determinada espécie. Ou seja, espécies exóticas são chamadas de espécies invasivas quando elas não colaboram para aquela determinada espécie que ela acabou de entrar, digamos assim. Nós temos um exemplo, a naja, a cobra naja, que ela foi bastante, uma espécie exótica bastante invasiva, que a competição dela com o nosso bioma não deu nada certo. Ela é da Ásia, né? E não deu muito certo. E ela
comprometeu bastante a biodiversidade aqui, inclusive ela atacou, né, um aluno, se eu não me engano, em 2020, que levou à sua morte. E é como eu falei, né, espécies exóticas, ela é como uma ameaça para alguns seres vivos. E nós temos a questão das relações com o meio ambiente. Animais, eles apresentam diversas adaptações morfológicas e fisiológicas para sobreviver no meio ambiente. Como eu falei no slide passado, alguns animais, eles tentam ao máximo sobreviver naquele determinado ambiente, a fim, né, de... E com essas questões da defesa, eles adquirem, né, a questão da defesa para se defender de seres de predadores, né? Então, eles utilizam a defesa mecânica, como exemplo dos porcos espinhos, que eles liberam, né, os espinhos, quando eles se sentem ameaçados. A defesa química, que é aí a defesa dos gambás, que eles liberam um odor, né, para aquele determinado predador. E a coloração apossemática, que é a questão quando o indivíduo ele aparenta ter uma pele diferente. Então, aquela pele é como se fosse um aviso do perigo. E nós temos a coloração críptica, que também é a questão é a mesma coisa de camuflagem, para se esconder do predador. Aí nós temos dois tipos de mimetismo, o mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano. O mimetismo batesiano é a questão de uma espécie inofensiva e tenta imitar uma espécie ofensiva. E já o mimetismo mulleriano é quando as duas espécies tentam se imitar, sendo as duas espécies inofensivas, ou seja, não tem veneno. Já o batesiano é quando tem uma espécie venenosa e a outra espécie não é venenosa e elas tentam se imitar para se proteger aí dos predadores. Nós temos o exemplo aqui da cobra verdadeira e a cobra falsa. Aqui a cobra verdadeira e aqui a cobra falsa. A cobra falsa tenta imitar a cobra verdadeira para se se defender dos predadores. Aqui o exemplo de relações com meios de defesa. Nós temos a questão dos camaleãozinhos, que eles se camuflam. Usa aí a questão da coloração críptica, que é a camuflagem. A questão do gambá, que ele libera, né, a questão da defesa química, que ele libera, né, a substância para a questão do odor. E aqui nós temos esse sapinho, aqui, que a sua pele é bastante chamativa e muitas das pessoas têm a curiosidade de tocar nesse animal. Ele é mantido, a maioria deles é mantido em cativeiro nos Estados Unidos. O nome dele é sapo-boi azul, ou também o seu nome científico, sapo flecha de veneno, sapo flecha de veneno. E essa coloração dele, essa pele venenosa dele, que é bastante venenosa para o ser humano, quando encostado na gente, ele causa diversas consequências, como tonturas, convulsões, paralisias e pode levar até a morte. Mas a questão da pele venenosa deles é determinada através da questão da alimentação deles. Ou seja, eles se alimentam de ácaros, de insetos. Então, eles adquirem a questão do veneno. E se eles forem mantidos em cativeiros, eles conseguem mudar a questão da alimentação dele e a pele passa a ser não tão ofensiva ao ser humano. Aí, entrando na questão dos ciclos bioquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, eles são utilizados para a questão do desenvolvimento do planeta Terra em si e para que tenha, né, sempre um ciclo para trazer o desenvolvimento das espécies e interação entre elas. Um exemplo, nós temos 3 tipos de ciclo: o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio.
Inicialmente, o ciclo da água, a água é essencial para a nossa sobrevivência e de todos os seres vivos, nós já sabemos disso. E ela é utilizada em processos bioquímicos que ocorrem no organismo de todos os seres vivos. Nós temos a questão do ciclo inorgânico da água e o ciclo biológico da água. O ciclo inorgânico da água a água dos mares, né, dos rios, dos lagos, é transformada em vapor através do processo de evaporação. Como exemplo aqui, evaporação dos mares, dos lagos, até da nossa própria roupinha, né, que a gente estende lá no varal. E aquelas gotículas de água, elas conseguem, né, evaporar, levando aí as nuvens. E chegando às nuvens, né, é o que ocorre a questão da água, que ela vai, né, em forma gasosa, ela se condensa e se forma em forma líquida. E acontece a questão da precipitação, que é chamada aí as chuvas, né, neve, granito, entre outros. Aí nós também temos a questão do ciclo biológico da água. Ah, sim, e quando a chuva, ela precipita, ou seja, cai, né, as chuvas, elas podem retornar aos rios, aos lagos, e chega também a questão dos lençóis freáticos, né, questão do escoamento do subterrâneo, né. E já o ciclo biológico da água, ele inicia-se na água no ambiente pelo ser vivo, sendo utilizada para processos metabólicos e fisiológicos. E termina em sua devolução através da transpiração, da nossa transpiração na questão do suor, e a questão da respiração e excreção também. E o ciclo da água ele é responsável aí pela manutenção da vida na Terra e afeta a questão das condições climáticas do planeta. E os níveis dos reservatórios naturais de água, o comportamento dos rios e, consequentemente, as condições de crescimento das plantas e desenvolvimento da vida animal e do ser humano. Em seguida, a gente tem mais um ciclo, que é o ciclo do carbono. Diferentemente do ciclo da água, o carbono, ele é um elemento chave, igualmente ao ciclo da água, ele é um elemento chave para a vida, né? Para o nosso nós seres humanos. Todos os compostos orgânicos do planeta Terra são baseados em carbono, como por exemplo as nossas bases nitrogenadas, DNA, RNA, os lipídios, as proteínas, as enzimas, os álcools, os carboidratos. Então, o carbono é essencial para a vida. Depois, na aula, eu vou falar diretamente sobre o carbono, que a gente tem uma química orgânica, que é basicamente o estudo do carbono, digamos assim, porque o carbono é, de fato, muito importante. Ele que se liga a várias moléculas, dentre elas o hidrogênio, que é bastante importante, que nós temos aí os hidrocarbonetos, né, como exemplo, spoiler. E o carbono é muito especial para a questão de várias moléculas do nosso composto como ser vivo. Ele é diferente do ciclo da água. Não conseguimos extrair o carbono diretamente da natureza na sua forma inorgânica. E para obter o carbono, os animais precisam se alimentar, ou seja, os animais, eles se alimentam. Os animais precisam se alimentar, ou seja, os animais, eles se alimentam das plantas, da respiração das plantas, que dá fotossíntese, né? E os animais, eles se alimentam dessas plantas, né? E assim, eles conseguem... Pronto, o primeiro passo é a absorção do carbono através dessas plantas, no processo bioquímico da fotossíntese. Nesse, o dióxido de carbono, esse O2, gente. Não ficou bonitinho, mas é O2, tá? Então, o CO2, gente, CO2, dióxido de carbono da atmosfera. Então, inicialmente,
ele é aqui na atmosfera e ele é transportado em glicose, ou seja, pela fotossíntese, que gera a glicose, que é C6H12O6. Então, C6H12O6. Então, aí é a glicose, que é utilizado como fonte de energia e que pode ser transformado em outras moléculas orgânicas e daí origem aos tecidos vegetais. Lembrando que a questão das plantas, que são seres autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento, eles têm um maior nível de energia, né? Então, estão no nível trófico primeiro, né? A questão dos primários. Maior energia. Então, quanto mais perto da questão do nível trófico, dos autotróficos, que é as plantas, mais energia você vai ter. Como, por exemplo, depois das plantas, que é a questão dos herbívoros, os herbívoros vão ter essa energia. Aí, depois dos herbívoros, vem os carnívoros, né, que se alimentam desses herbívoros, e assim sucessivamente. Então, quanto mais longe da cadeia alimentar, menos energia você vai ter. Mais perto, mais energia você vai ter. Então, depois dos herbívoros, que eles consomem as plantas, depois os carnívoros consomem os herbívoros, é onde eles obtêm fonte de carbono e serão utilizadas aí para novas energias. E o retorno do carbono para a natureza ocorre através da respiração dos seres vivos, na sua decomposição e na sua excreção também. Na natureza existe também a questão também de fontes de carbono inorgânicos, como por exemplo o gás metano, né? Que ele é aí liberado por alguns animais pelas suas fezes, literalmente, e o monóxido de carbono, que é só o COzinho, que ele pode ser metabolizado e por micro-organismos que teriam um papel análogo ao das plantas. E nós temos as consequências, né, nós seres humanos, que nós consumimos bastante a questão do carbono, a emissão de carbono na atmosfera, o que acarreta aí a vários problemas que a gente passa hoje, né, hoje em dia, com a questão do aquecimento global, que é a questão aí de altas temperaturas que a gente está se encontrando aí no planeta Terra, em decorrência das altas emissões das queimas de combustíveis fósseis diariamente. Então, tudo isso está acarretando a altas temperaturas, a um nível de degelo muito grande na questão dos oceanos, das geleiras, enfim. Então, a emissão de gás carbônico em excesso causa aí um estrago muito grande na questão do efeito estufa, que é literalmente para ter o equilíbrio, né, da radiação solar, que acarreta aí a uma grande variação da temperatura. Aí nós temos o terceiro e último ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. No ciclo do nitrogênio, a gente vai ter várias etapas. É um elemento bastante fundamental em que também se encontra na atmosfera em grande abundância. E ele é fundamental na produção de moléculas, como os ácidos nucleicos, DNA e RNA, através de bases nitrogenadas, né, aminas e os aminoácidos. E assim são formadas proteínas e enzimas. No nitrogênio, ele também não é absorvido, diferentemente dos outros ciclos, não é absorvido em questão das plantas e dos animais. Ele é causado aí o nitrogênio precisa ser fixado, na verdade. Ele precisa ser fixado para depois ele conseguir girar, né? O N2 inicialmente encontrado na atmosfera
como forma gasosa, ele precisa ser fixado a determinada subsolo, né, no caso. Então, quando o N2 ele é transformado em NH3, ou seja, em amônia, e é aí que esse primeiro processo é chamado de fixação do nitrogênio, nessa fasezinha aqui inicialmente. Em seguida, ele não pode ser absorvido pelo subsolo, por causa que o NH3, a amônia, no caso aqui, ó, NH3, o NH3, a amônia, ele é bastante tóxico para o subsolo, então ele é transformado de novo em NO2-, ele é oxidado, e é o nitrito, no caso, o nitrito, NO2-. Ele é oxidado e transformado aí pelas bactérias, para ser viável às plantas, né, no caso. Em seguida, ele, mesmo assim, não pode ser ainda, né, absorvido pelas plantas. E essa fasezinha aqui da questão do NH3, NH3 transformado em NO2, ele é chamado de nitrosação. Inicialmente, o NH3 transformado em NO2- é nitrosação. Aí a gente tem ainda a questão das bactérias nitrificantes, que elas transformam o NO2- em NO3-. Esse NO3-, ele é chamado a essa fase de nitratação, certo? E nessa questão, quando ele transforma em NO3 pelas bactérias quase aí no finalzinho do ciclo, ele é levado para as plantas absorvem. Esse processo em que as plantas absorvem é chamado de assimilação. Então, o que as plantas absorvem é chamado de assimilação. E, finalmente, ele chega aí na fase de desnitrificação também por bactérias. Por bactérias que fazem a respiração anaeróbica e bactérias pseudomonas também. Então, inicialmente, fixação. Ocorre o N2 na atmosfera, se transforma aí para entrar nas bactérias dos solos. N2 transformando em NH3, amônia, que é chamada aí de nitrosação, certo? Ou fixação inicialmente, depois nitrosação, que é transformado em NO2-. Depois de NO2-, transformado em NO3-, que ele é oxidado, é por nitratação. Lembrando que essa questão de mudança de nitrogênio para nitrito é tudo por bactérias, certo? Fixadores, bactérias quimiosintetizantes e também por fungos, certo? Umas espécies de fungos. Então, ele volta aí na questão da desnitrificação. Obrigada pela atenção. Até a próxima.